Esta primavera, florescemos juntos. Apoie as vozes plurais que não têm medo de ir contra a corrente e partilhe a sua opinião nos comentários. Desfrute de todos os benefícios Observador, agora com 20 € de desconto. Assine hoje em observador.pt. Dia 18 de maio é a data escolhida pelo Presidente da República para a realização de eleições legislativas antecipadas. É o desfecho de uma crise política que, segundo o Presidente, não foi possível evitar. São nossos convidados neste explicador os deputados Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, e Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal. Bem-vindos, Bernardo Blanco e Joana Mortágua. Joana, começava por si. O Presidente da República acabou por acolher a sugestão do Bloco de marcar as eleições para dia 18, para a data mais tardia. Isso dá a possibilidade aos pequenos partidos de terem mais tempo para se organizarem neste processo de nova ida às urnas? Boa tarde. Julgo que dá a oportunidade a todos os partidos de se organizarem neste processo de ida às urnas. Eu julgo até que os partidos partidos todos têm que fazer as suas preparações, a sua campanha, e há partidos até com bastante mais recursos financeiros que o Bloco de Esquerda que terão de tomar muito mais decisões de gestão e de logística em relação à campanha. 18 é a data que permite mais tempo de esclarecimento, mais tempo de campanha. Este processo foi muito rápido e eu acho que é benéfico que nós tenhamos algum tempo de esclarecimento sobre programas, sobre proposta política, sobre governação, para além do julgamento ético e político que é necessário fazer sobre o Primeiro-Ministro, mas que não deve ser tema exclusivo, único da campanha. Bernardo Blanco, que apreciação faz da declaração do Presidente que vincou esta inevitabilidade da convocação de eleições? Podia o Presidente ter evitado pelo menos esta precipitação de acontecimentos? Muito boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Bem, parece-me que a precipitação de acontecimentos é uma consequência, primeiro, do facto do Primeiro-Ministro ter demorado em dar explicações, ter demorado a resolver o assunto e, em segundo lugar, e talvez mais importante, é uma consequência da votação dos partidos, sobretudo, obviamente, do PS e do Chega, que decidiram levar o país para eleições. Quanto ao resto, já agora dizer também em relação aos anúncios de data, que a Iniciativa Liberal está preparada para qualquer cenário e, obviamente, que em boa parte eu diria que o cenário não se alterou a nível programático em relação ao ano passado, por isso iremos continuar a defender as nossas bandeiras principais, porque a verdade é que o país não mudou assim tanto no último ano, uma ou outra coisa melhorou a nosso ver, mas no geral continuamos a achar que é preciso uma grande reforma do modelo da saúde, do modelo da educação, de uma grande baixa de impostos, e nada disso foi feito e por isso estamos preparadíssimos para estas eleições. Joana Mortágua, pedia-lhe exatamente a mesma apreciação da declaração do Presidente. Obrigada. Joana Mortágua, agora sim, já estamos aqui a tentar melhorar a qualidade da sua comunicação. Queríamos que fizesse aqui também olhar-se para a declaração do Presidente da República e que nos desse alguma análise àquilo que foi dito. Bom, eu vejo que Bernardo Blanco já alinhou no discurso do Primeiro-Ministro de que, sobre a responsabilidade destas eleições. Parece-me estranho. Eu recordo que o próprio Presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, antes de decidir alinhar antes de considerar que a impopularidade das eleições teriam de ser a bitola da Iniciativa Liberal e, portanto, votar a favor da moção de confiança, disse que Luís Montenegro estava a chegar ao fim de linha. E isso tem um significado. O significado é que o próprio Luís Montenegro é responsável pela crise que nós estamos a viver. É responsável porque evitou o escrutínio, porque evitou o escrutínio da pior forma possível, escusou-se às perguntas dos jornalistas, fugiu às perguntas do Parlamento. Quando teve a oportunidade de responder ao Parlamento, caiu em omissões ou em tentativas de enganar deliberadamente o Parlamento. Recordo as primeiras explicações sobre a empresa que a retratavam como uma empresa de gestão de património herdado e não como aquilo que ela é, que é uma empresa de consultoria ligada à própria influência
e aos próprios contactos que Montenegro tem e que tem enquanto na sua existência política também, não apenas na sua existência profissional, e portanto quando Luís Montenegro decide naquela fatídica tarde e durante aquele triste debate da moção de confiança, decide fazer uma sucessão de tentativas negociais em torno da confiança sobre o Primeiro-Ministro e em torno da Comissão de Inquérito, eu acho que já o próprio Luís Montenegro já sabia que estava tudo perdido. Um Primeiro-Ministro que pergunta aos partidos: têm confiança em mim? Os partidos respondem não. E apresenta ainda assim uma moção de confiança. Acho que está bastante evidente que é um Primeiro-Ministro que decidiu ir a eleições e, portanto, decidiu tentar resolver em eleições a legitimidade que sabe que já não tem para governar. O problema é que essa legitimidade não vai aparecer por magia, seja qual for o resultado das eleições, porque há um problema, de facto, que se prende com as regras de transparência e as regras de exclusividade que há uma suspeita muito grande que o Primeiro-Ministro não tenha cumprido. Ou seja, se Luís Montenegro vencer, não será necessariamente relegitimado por causa deste ato eleitoral, no seu entender? Eu acho que há aqui uma estratégia de vitimização. Há uma estratégia de vitimização que não promete muito do ponto de vista da transparência e da dignidade desta campanha. Luís Montenegro alinhou pela tese da cabala, tinha duas hipóteses. Ou reconhecia que de facto havia um problema, que de facto fugiu ao escrutínio, que de facto não teve o melhor comportamento, que as dúvidas da oposição são legítimas e que tem que esclarecer tudo até ao fim. Ou então fazia aquilo que fez, que é inventa uma tese da cabala e diz que tudo isto está a acontecer porque a governação de Luís Montenegro era tão impecável, o Primeiro-Ministro tinha tanta popularidade que a única forma de atacar o governo era montar uma cabala em torno da vida pessoal do Primeiro-Ministro. Ora, nada disto é verdade. Nem esta campanha é artificial, nem ela é uma inventona, nem isto é um assunto pessoal do Primeiro-Ministro. Porque quando a vida profissional e os negócios se cruzam com a influência política e com isso se quebram regras de transparência, regras de conflitos de interesses, regras de incompatibilidades, então isso não é vida pessoal, isso é vida pública e sobretudo não é vida privada, é vida pública. Bernardo Blanco, com Luís Montenegro... A é uma estratégia. Sim, Bernardo Blanco, com Luís Montenegro a candidatar-se de novo a Primeiro-Ministro, é possível uma campanha focada nos problemas dos portugueses e não naquilo que provocou esta crise política? Certo, acho que vai depender muito dos agentes políticos. Se tiver ouvido boa parte da minha intervenção no fim, já acabei a tentar falar de temas políticos. A Joana acabou de fazer uma intervenção inteira a falar do caso, mas eu já agora tenho de responder a uma coisa. Sim. Eu acho que a Joana ouviu, eu comecei a minha primeira intervenção exatamente... A Joana poderá não ter ouvido a sua primeira intervenção na totalidade. Ok, mas eu vou começar então por repetir muito rapidamente que eu comecei essa primeira intervenção por dizer que a culpa desta precipitação de acontecimentos era, em primeiro lugar, do Sr. Primeiro-Ministro, que tinha demorado a dar as explicações necessárias. E foi por isso que a Iniciativa Liberal, de certa forma, durante aquelas semanas, exigiu, e às vezes até de forma bastante assertiva, como a Joana relembrou, exatamente pelo facto do Sr. Primeiro-Ministro não ter estado a dar de forma imediata as explicações exigidas, que depois foram aparecendo, a conta-gotas, mas foram aparecendo. Por isso, uma coisa são explicações, outra coisa é levar o país para eleições. Nós achamos que são duas coisas separadas. Nós queríamos a primeira, queríamos explicações, nós não queríamos que o país fosse a eleições e diria até de forma muito pragmática que nem é tanto por nós, porque a nível partidário eu estou bastante descansado, acho que a Iniciativa Liberal vai ter um bom resultado e potencialmente, muito provavelmente, irá crescer, que não se pode dizer o mesmo de todos os partidos. Mas, efetivamente, eu acho que boa parte dos partidos, sobretudo mais à esquerda, começando pelo Partido Socialista, efetivamente querem falar deste caso e não querem falar de políticas. E isso também se percebe, porque nós tivemos praticamente 9 anos do Partido Socialista e de geringonça, que culminaram com
a um país com graves problemas na habitação, com uma carga fiscal altíssima para a nossa economia de salários baixos, com o caos no SNS, e é disso que nós queremos falar, é de soluções para esses problemas, não só para Portugal, mas também para a Europa, no momento em que temos uma mudança de ordem mundial, temos uma guerra às portas da Europa, temos alterações em relação àquilo que são as prioridades da autonomia e defesa da União Europeia, onde vamos ter de investir e por isso vamos ter de tomar decisões orçamentais, e hoje nós não temos falado disso nestas semanas, sobretudo quando tem havido cimeiras e conselhos europeus importantes, porque andamos há semanas e semanas, todos os dias sai mais um bocadinho, a falar do mesmo caso. E em relação a discutir estes problemas, de uma mudança do modelo do SNS, por exemplo, que a Iniciativa Liberal defende, de uma mudança naquilo que é a reforma do Estado e da eleição da função pública, do licenciamento para haver maior construção de habitação, por exemplo, nós temos falado pouco dos temas que interessam realmente às pessoas. Mas isso, em boa parte, depende da vontade dos políticos. Se os políticos quiserem, podem passar 2 meses a falar de casos. Se quiserem, podem passar 2 meses a falar, obviamente, de soluções para os problemas das pessoas, que é isso que eu acho que as pessoas querem, sobretudo nesta altura de tanta instabilidade mundial. Joana Mortágua, para terminar, teme os efeitos que possa ter nas urnas os casos que recentemente abalaram o Bloco de Esquerda? Eu acho que isso ficou esclarecido e, ao contrário do que diz Bernardo Blanco, nós não queremos fazer campanha nenhuma a falar de casos. Nós temos problemas muito sérios do país para resolver. Aliás, se não fosse este caso, provavelmente nós estaríamos a discutir se a Ministra da Saúde é ou não é demitida por causa do enorme escândalo que aconteceu no INEM, estaríamos a debater a crise na habitação, estaríamos a debater os falhanços deste governo. Se o Bernardo Blanco quer debater a geringonça, que já lá vai há 7 ou 8 anos, é lá com a Iniciativa Liberal, está obcecado com isso. Nós queremos debater é o futuro e o falhanço da governação de direita e as suas promessas falhadas. Agora, nós não podemos barrer para debaixo do tapete as responsabilidades do Primeiro-Ministro, e se a Iniciativa Liberal decidiu entender que todos os esclarecimentos que o Primeiro-Ministro tinha que dar estão dados, eu acho que isso diz muito sobre a forma como a Iniciativa Liberal se quer posicionar nesta campanha. E é como guarda-costas de Luís Montenegro, porque não há ninguém, desde os jornalistas até à maioria dos partidos, que não admita que faltam informações cruciais. Nós continuamos sem saber quem é que são os clientes de Luís Montenegro, continuamos a não saber se houve ou não, como se julga que houve, de facto uma quebra de exclusividade. Todos os dias saem notícias sobre esclarecimentos que deviam ter sido dados e não foram dados, e portanto a campanha não deve ser sobre casos e casinhos, e a campanha não deve ser sobre isto. No entanto, é inevitável, pelas circunstâncias que nos trouxeram até aqui, e essas circunstâncias são a apresentação de uma moção de confiança em torno de um caso de um Primeiro-Ministro que tem uma avença com uma empresa de casinos, apesar de ser Primeiro-Ministro, é inevitável que a discussão sobre o que nos trouxe até aqui vá surgindo. Não é aí que o Bloco de Esquerda se quer focar, até porque nós temos uma avaliação muito clara, nós não entramos em jogos táticos, não apresentámos medidas como forma de bluff, não apresentámos mãos para depois retirar, não fizemos nada disso. Tivemos uma avaliação clara sobre o que era o posicionamento do Primeiro-Ministro, e a partir daqui queremos falar dos direitos dos trabalhadores, queremos falar, por exemplo, dos direitos dos trabalhadores por turnos, que é uma das nossas prioridades, queremos falar da habitação, queremos falar da crise em que este governo está a deixar a saúde. E vamos ter certamente tempo para falar de todos esses temas. Joana Mortágua e Bernardo Blanco, obrigado por terem vindo ao Explicador da Tarde Política. O Explicador está de regresso amanhã, depois das 11 da manhã.